Boa tarde a todos. Declaro reaberta a 6ª reunião da Comissão Especial de Inquérito visando analisar a execução do Plano Diretor de Água instituído pela Lei Municipal 7315, de 16 de dezembro de 2019, nos termos do processo 116/21, às 14 horas e 26 minutos do dia 26 de maio de 2021. Presentes, esta vereadora Estela Alexandra Almagro, presidente da comissão, vereador Guilherme Berriel Cardoso, relator, e os vereadores Benedito Roberto Meira, Chiara Ranieri Baceto, virtualmente, e Júlio César Aparecido de Souza, membros. Nós já estamos com o ex-prefeito Clodoaldo Armando Gazeta. Boa tarde, Gazeta. Obrigado pela presença. Como você sabe, a finalidade, a razão desta Comissão Especial de Inquérito é a análise do quantum da execução do Plano Diretor de Água. A exemplo dos que te antecederam nas oitivas desta comissão, nesta parte inicial, gostaria que você se apresentasse, se qualificasse e fique à vontade para, na sequência, em querendo, fazer uma breve análise, um diagnóstico com a tua visão da execução do Plano Diretor de Água enquanto sua gestão. Boa tarde, fique à vontade. Bom, boa tarde a todos os vereadores presentes, boa tarde, presidente Estela. Eu fui ex-prefeito da cidade de Bauru de 2017 a 2020. Acredito que grande parte das ações que foram realizadas nesse período já é de acesso e já é de conhecimento da comissão, né? As obras que foram feitas, os investimentos que foram feitos na cidade, nesse período com a realização dos 4 poços artesianos, né? O Geisel 3, o Jardim América 2, o Santa Cândida e o Estoril Prêmio, que tirou 55 mil pessoas do abastecimento de água do Rio Batalha. Nós fizemos também a setorização da cidade, um projeto importantíssimo que está previsto no Plano Diretor de Águas, que é um projeto de extrema importância para a gente evitar o desperdício de água com vazamentos. Foram mais de 18 bairros atendidos naquele momento. Começamos em 2018, final de 2017, comecinho de 2018. Fizemos também, a partir de uma ação junto à Agência Nacional de Águas, com investimentos, e também junto ao Governo do Estado, através do Melhor Caminho, a melhoria das estradas rurais daquela região da cidade, né, evitando com que a terra dessas estradas rurais pudessem ser carreadas ao rio. Foi feito um grande movimento de contenção, com curvas de nível, com recuperação de estradas rurais para evitar o processo erosivo das estradas, que colabora quase que 80% com o assoreamento do Rio Batalha. Fizemos o tão sonhado plano de manejo, depois de 24 anos o plano de manejo foi entregue, né, o plano de manejo da região do Otapa, do Rio Batalha, que prevê os investimentos que vão ser feitos nessa região, como também o uso e ocupação do solo, né, com a proteção ambiental. Uma coisa muito importante que foi feita também foi a questão da criação do Fundo de Proteção de Mananciais do próprio Rio Batalha, com investimentos vinculados à receita do GAI, 1% da receita do Departamento de Água do Esgoto, para ter a obrigatoriedade de investir na recuperação dos nossos mananciais, fato inédito na cidade, que nunca antes havia sido feito também, que são ações importantes para que a gente possa ter resolvido, ou pelo menos minimizado, os impactos da falta de água na cidade. O que convém destacar é que nos últimos 30 anos, por uma deficiência financeira, e todos sabem disso, né, da própria Departamento de Água e Esgoto, nós não temos uma capacidade financeira grande de investimento na cidade, por isso as obras demoram um certo tempo para poderem serem gestadas e executadas. Além disso, uma dificuldade técnica por parte de uma grande do setor de projetos do DAI, né, para elaboração de projetos, elaboração de editais, mas mais do que isso, se a gente for analisar os últimos 4 anos, o nosso maior problema da falta de abastecimento se deu exatamente em um curto período, entre setembro e novembro de 2020.
E se nós compararmos essa situação de setembro a novembro de 2020 com o que aconteceu no país, Bauru não é uma ilha, não está dissociada da crise hídrica que o país atravessou nesse curto prazo de tempo, né? Onde afetou cidades grandes como Ribeirão Preto, Campinas, Sorocaba, Votorantim e tantas outras cidades do estado de São Paulo tiveram problemas gravíssimos com a falta d'água. Mais do que isso até, Curitiba, que é tida como uma excelência em gestão pública do país e tem um plano diretor de águas há muito tempo sendo implementado, teve uma das maiores crises hídricas da sua história, afetando a vida de centenas de milhares de pessoas que moram naquela capital de estado. Então, não podemos dissociar disso, né? As obras que foram feitas no período em que fui prefeito foram exatamente para que nós evitássemos uma crise hídrica como aconteceu em 2014. Só que o que aconteceu em 2020 está acima de qualquer limite aceitável da história dos últimos 20 anos de chuvas na nossa região. Vocês podem comprovar isso, eu posso depois disponibilizar para a comissão o documento do INPIMET mostrando essa deficiência hídrica que nós tivemos nesse curto prazo de tempo. Então, nós tivemos sim um problema pontual e que vai ser resolvido, né, com a entrega de novos poços, como o próprio poço aqui da Praça Portugal, que já foi concebido na nossa gestão e vai ser entregue pela atual gestão, e assim também com o plano de contingência que foi implementado pela Prefeitura, interligando os poços que nós temos na cidade com a região do Rio Batalha, com a construção de quase 4 quilômetros de novas adutoras, a reforma de caixas, né, de contenção de água, de reservatórios, até com a inauguração de um reservatório novo lá na região da Vila Falcão, que pudesse também melhorar a questão da reservação de água na cidade. Enfim, é um conjunto de obras importantes, grande parte delas previstas no plano diretor de águas, que eu fiz questão de transformá-lo em projeto de lei, apresentado a essa Câmara Municipal no final de 2019, para que pudesse ser um balizador das ações do Departamento de Água e Esgoto daqui para frente, para que os próximos prefeitos e os próximos gestores tivessem um planejamento estratégico para investimento na cidade em obras importantes para o município. São essas as primeiras minhas palavras e espero eu poder atender as demandas e as expectativas daí da comissão. Gazeta, inicialmente, tem uma questão que acaba pairando nas discussões políticas quando o assunto é a questão do PDA, que foi um debate amplo, a questão da falta d'água é um problema crônico, né? Não é de hoje da cidade, é um dos problemas mais graves da cidade e a gente sabe que perpassa em alguns momentos por crises, né, acentuada, crises hídricas, mas assim, do ponto de vista prático, o PDA é a grande solução e ele foi um dos grandes temas de debate durante as eleições de 2016. E nós sabemos que era uma das suas grandes bandeiras e sabemos do compromisso que você assumiu em transformá-lo em lei no primeiro semestre do governo. O que o levou a, após as eleições, a implementar essa legislação somente em 2019? Quais as razões? As informações que eu tinha do DAE era que o processo, o plano diretor, precisava ter eu não posso nem dizer de uma revisão, porque não se revisam as obras que estão dentro do planejamento. Se revisa valores, cronograma físico-financeiro, estratégias de investimento, e que até certo ponto era factível que o DAE pudesse avaliar do ponto de vista técnico o plano diretor, para que depois ele pudesse ser transformado em lei. A minha impressão nesse momento todo e durante os 3 anos foi de que nós precisávamos do plano diretor transformado em lei. Isso só aconteceu no final de 2019 exatamente por esse motivo, né? Porque, segundo as informações que recebi do Departamento de Esgoto, o processo precisava ter uma avaliação melhor por parte da direção técnica do DAE para depois ser implementado como lei. Volto a dizer, não é uma revisão ampla e restrita do plano, até porque ele foi concebido e as obras que estão ali são as obras necessárias para serem realizadas nas próximas décadas, né? O que nós temos que chamar a atenção é que, mesmo não tendo sido publicado, muitas obras contidas no plano foram realizadas durante esse período em que eu fui prefeito, né? O que nós tínhamos observado?
água. Tem regiões históricas na cidade de Bauru que sempre faltou água, né? Nos últimos 30 anos, até por conta do crescimento desenfreado da cidade de Bauru, nós dobramos a nossa população nos últimos 30 anos e tinha regiões que careciam de um investimento maior para evitar a falta de abastecimento. Então, vamos dar alguns exemplos, e foi aonde nós colocamos os primeiros poços artesianos. A região do Geisel é uma região que tinha muita falta d'água no Geisel de baixo. Fizemos um poço artesiano no Geisel 3 para evitar que isso acontecesse e resolvemos o problema da região do Geisel. Outro poço importante era o Santa Cândida, né? Aquela região da cidade, desde que eu me conheço como adolescente, nós tínhamos reclamação de falta d'água, né? E o poço do Santa Cândida foi concluído exatamente para tirar mais de 18 mil pessoas do abastecimento de água do Rio Batalha. Quando terminar a reforma dos reservatórios ali do Santa Cândida e da Vila Dutra, o abastecimento vai estar completamente resolvido. O Jardim América 2 foi a mesma coisa. Nós tínhamos um problema de abastecimento na região ali da Getúlio Vargas. Esse poço também solucionou problemas. Tanto é verdade que, volto a frisar aqui, nós tiramos 55 mil pessoas, quase 55 mil pessoas do abastecimento do Rio Batalha. Nós temos por volta hoje de 80, 90 mil pessoas que ainda necessitam do abastecimento exclusivo do rio. E precisamos ter soluções mais eficazes do ponto de vista estratégico para que essas pessoas também possam ser atendidas com a diminuição da falta d'água em momentos cruciais como esse que eu acabei de citar, quando você tem estresse hídricos, né, acima do normal, né? Se você verificar os últimos anos, vou pegar 2017 até agora, enquanto eu fui prefeito, nós tivemos uma dificuldade hídrica muito pior do que 2014 e não tivemos falta de abastecimento. Agora, a de 2020, ela se sobressai a todas as outras. Nós tivemos apenas 48 milímetros, se a gente computar de setembro até novembro, até a primeira quinzena de novembro, de chuvas na nossa cidade. Isso não é nem um décimo do que chove naturalmente na região, na cidade de Bauru. Então, mesmo com todas as obras realizadas, certamente nós teríamos problema com abastecimento se tivéssemos pessoas dependentes fundamentalmente da região do Rio Batalha, se passássemos por uma crise como passamos em 2020, com todas as obras concluídas. Você mencionou 18 ações, salvo engano, você mencionou 18 ações de setorização no seu governo. Você saberia enumerá-las? E quais são do PDA? Quais são do PDA que não sejam interligações de bairros? A setorização? Sim. A setorização são 18 bairros, eu não tenho aqui de cabeça, posso passar depois para a comissão das obras que foram feitas, fundamentalmente na região da Bela Vista, onde nós tínhamos vários problemas com abastecimento, isso reduziu em 60% as perdas de água naquela região da cidade. Fizemos também na região da Vila São Paulo, né, Pousada da Esperança, que teve também uma setorização para evitar também vazamentos naquela região, e também aqui no Parque das Nações. Foram as 3 grandes regiões que foram feitas e estão previstas, inclusive, dentro do Plano Diretor de Águas e que foram executadas ao longo dos últimos 4 anos. Vereadores? Vereador Meira. Boa tarde, Gazeta. Boa tarde, Meira. Gazeta, eu vou fazer algumas perguntas bastante objetivas, eu não vou ficar aí fazendo nenhuma abordagem do plano, disso, daquilo, porque acho que não seria necessário, mas eu vou fazer algumas perguntas já objetivas, né? Afinal de contas, você esteve à frente da Prefeitura Municipal de 2017 a 2020, pelos números que eu tenho aqui, foram aportados no DAI, nesses 4 anos, de maneira extra, ou seja, injeção de investimento, pelo menos 36 milhões de reais, 24 milhões de contrapartidas de empreendimentos realizados no município, eu tenho essa informação, e mais 12 milhões que foram em razão quando houve alteração do percentual destinado ao fundo de tratamento de esgoto, né, que houve uma anuência do Ministério Público, tudo, né, daquela taxa de esgoto. E isso, na época, proporcionou 12 milhões ao DAI e mais os 24 além que foram
direcionados ao DAI em razão das contrapartidas, né? Ao total são 32 milhões de contrapartidas. Uma parte para a educação, uma parte para a saúde. Mas o bolo maior mesmo foi para o DAI. Então, o DAI, de uma certa forma, teve dinheiro na mão, além da capacidade de investimento do próprio DAI, né? Embora seja pequena, mas gira em torno de 3, 4 milhões ano. Eu pergunto, em relação ao PDA, porque esse é o objeto da nossa comissão, quais obras de setorização foram feitas em seu governo? Primeira pergunta. Depois, assim que você responder, eu já vou sequenciando as outras. Tá, Meira, eu posso falar um pouco sobre essa questão da contrapartida? Sim, pois não. Os 24 milhões que você citou, grande parte deles, eu não sei te precisar o valor total, mas grande parte deles vem diretamente em obras de contrapartida. Não é recurso financeiro que entra na conta do DAI. Não, é financeiro, Gazeta. Eu posso afiançar para você que é financeiro. Além das obras, 24 milhões em espécie, em dinheiro mesmo. Eu tenho até uma planilha aqui que demonstra que eu tenho essa informação. Depois eu até te passo a planilha, se você quiser. Eu gostaria de recebê-la, porque eu não tenho essa informação. A informação que eu tenho é que os recursos de contrapartida que entram no caixa do DAI, grande parte deles vem através de obras, né? Até porque esses empreendimentos causam impacto nas regiões onde eles são previstos, e eles têm que fazer toda a obra necessária para evitar o abastecimento, a falta de abastecimento das populações que moram naquela região. Uma parte dessa contrapartida vai para o fundo de tratamento de esgoto, ele fica vinculado à obra de tratamento de esgoto, e uma parte em dinheiro que vem para a conta do DAI. Nós fizemos, inclusive, uma conta específica do DAI, se não me engano, foi em 2019 ou 2020, para que esse recurso fosse carreado diretamente para essa conta, porque senão ele entraria diretamente no valor, na conta corrente do DAI, e você não teria esse recurso para ser aplicado em contrapartidas. Os 12 milhões, eu não sei te precisar o valor exato, mas você tem a razão, porque nós fizemos aquela manobra junto ao Ministério Público para que esse recurso saísse do fundo de tratamento de esgoto e fosse direto para o investimento em águas. A setorização, eu já acabei de citar aqui, foram mais de 18 bairros, região da Bela Vista, Parque das Nações, região ali da Vila São Paulo, Pousada da Esperança, onde foi feita toda a setorização de 2017 para cá. Segunda pergunta, quais postos foram reformados, quais postos que foram reformados que constam no PDA? Reformados. Não sei te precisar aqui de cabeça quais foram reformados. Eu só tenho essa informação daqueles que foram executados, né? Que são os 4 que eu já citei aqui para vocês, que foi o Santa Cândida, que foi o último entregue, né? O Estoril Prêmio, o Geisel 3 e o Jardim América 2, e deixamos praticamente tudo pronto para que o poço ali da região da Praça Portugal, né? E da Vila Falcão fossem implementados. Quantos hidrômetros foram trocados e em quais bairros? Nós tivemos algumas ações pontuais de troca de hidrômetros. Se eu não me engano, foram mais de 1.000 trocas de hidrômetros ao longo do tempo. Tinha uma projeção de troca de hidrômetros de 20.000 unidades que nós havíamos projetado para 2020. Isso não se concretizou por 2 motivos básicos, né? O primeiro deles é que nós entramos num problema de pandemia. Infelizmente, isso atrapalhou grande parte dos investimentos e das ações na cidade de Bauru. E segundo, porque nós verificamos que seria impossível o DAI executar essa troca de hidrômetros. Nós tivemos uma experiência que eu fiz questão que o DAI efetivasse uma ação, que foi até uma força-tarefa que penalizou a cidade por um lado, mas fortaleceu essas regiões que foram asfaltadas do outro. Porque quando eu assumi o mandato e percorri a região do Tangarás, que estava sendo asfaltada pelo PAC Asfalto, assim que a empreiteira asfaltava as ruas, o DAI fazia a ligação dos terrenos que ficaram para trás, as pessoas queriam construir. Então nós deixamos a região do Tangarás toda picotada com essas interligações. E os novos investimentos, eu fiz questão que o DAI fizesse toda a interligação dos terrenos que não tinham construção e certamente depois da passagem do asfalto, uma região lá do Jaraguá, Santa Edvige, Santa Cândida, as pessoas iam querer investir. E nós fizemos a ligação de tudo que foi possível. E naquele movimento nós acabamos descobrindo outra parte do DAI. Então não daria e não dá para fazer com os próprios funcionários do DAI a troca dos hidrômetros na cidade. Isso vai ter que ser contratado por uma
uma empresa especializada e o DAI vai ter que monitorar esse processo. Esses 1.000 que você falou que foram instalados em ações pontuais, você pode me dizer onde foi ou foi espalhado na cidade? Espalhado pela cidade, eu não posso te relatar assim nesse momento, não tem essas informações aqui, mas eu acredito que você deve conseguir essas informações com o DAI, aonde foram feitas. Tá. Quantos reservatórios foram construídos e a localização? Eu tenho essas planilhas, Meira, eu não sei te falar de precisão assim. Eu sei que nós conseguimos fazer a reforma de vários reservatórios, se eu não me engano 4 ou 5, que são cruciais e essenciais para a cidade. O maior deles foi o da Vila Falcão, que nós construímos um novo reservatório, né, que vai atender quase 25 mil pessoas daquela região da cidade. Então, eu posso passar depois para a comissão todo o relatório que nós temos com relação a isso, né, pelo menos o que eu tenho, né, para que vocês possam depois ter acesso a todas essas informações mais precisamente. Lá no PDA, ele tem elenca uma série de projetos executivos, né, que constam no PDA, que são necessários para a execução do PDA. Quais projetos executivos constantes no PDA foram contratados e entregues? Nós temos a reforma, uma parte da reforma da estação de tratamento de água, inclusive executamos essas reformas, uma parte delas, a troca dos filtros, a troca das comportas, que é essencial para melhorar o abastecimento. Fizemos também o projeto executivo, se não me engano, foi entregue isso ainda em 2020, para o tratamento dos resíduos do tratamento de água, né, que você tem lá toda uma sobra que precisa ser tratado também. Os projetos executivos de alguns poços também, que vão ser agora executados pela atual gestão e que devem ter acesso. Volto a dizer, a planilha está comigo, eu posso te encaminhar depois e você vai ter acesso a todas essas informações mais precisamente. Eu acredito que seja a mesma pergunta aqui, mas então se você chegou a contratar um projeto de estação de tratamento de água complementar? Foi um projeto para melhoria da estação de tratamento de água. Não sei te precisar se não é o projeto complementar para outra estação complementar. Então não foi contratado nenhum projeto nem para a reforma da ETA e nem para a construção de uma nova. Ela está prevista no plano diretor de águas, mas não está previsto que ela seja executada neste momento. Eu não me lembro agora de cabeça, mas eu acredito que não. Tá. Foi realizada a substituição da adutora de captação até a estação de tratamento de água ou não? Desculpa, você pode repetir? Eu vou perguntar. Foi realizada a substituição da adutora da captação até a estação de tratamento de água? Ela foi uma parte foi recuperada, uma parte foi reformada, mas ela não foi totalmente trocada. E não sei te dizer, não sei te informar se ela foi, se teve uma outra ação nesse sentido, mas uma parte foi reformada, né? Até porque não era necessário fazer a troca, a substituição. Tá. Por que foram comprados os tubos para a adutora da estação de tratamento de água? E até hoje os tubos estão lá no almoxarifado do DAI, aliás, estão ao ar livre. Você sabe disso? Você sabe esclarecer por quê? Não sei te esclarecer. A Estela já perguntou, né, a respeito da demora em relação à apresentação do PL, do Plano Diretor de Água, então isso aqui eu já estou satisfeito. E eu pergunto, quando foi encaminhado o projeto de lei para colocar o Plano Diretor de Água numa lei, né, ou seja, não é apenas uma carta orientativa, por que não foi feita uma revisão e atualização do PDA? Já que o IPDA, ele tem um cronograma de 2014 a 2034. Se eu coloco num projeto de lei que veio para a Câmara em 2019 e que, na verdade, começou a ter vigência em 2020, eu já tenho uma desatualização desse plano de 6 anos. Eu pergunto, por que não foi feita uma revisão e atualização do PDA para já colocar ele atualizado e com um novo cronograma? É isso que eu não consegui entender. Porque, veja só, a partir do momento em que você mandou para a Câmara Municipal um projeto de lei
para fazer com que o PDA ele tenha agora um efeito, o cumprimento dele tem que ser por meio de lei, eu pergunto, e os outros 6 anos que ficaram para trás, remanescentes? Aí eu falo o seguinte, você e o próprio Rodrigo estão sendo penalizados, porque, na verdade, se é lei, por que não cumpriram o cronograma? Então, há responsabilidades, tanto sua quanto do Rodrigo, pelo não cumprimento. A partir do momento que você atualiza e revisa, você fala, vou estabelecer um novo cronograma, de 2020 a 2040. Vai passar a valer isso agora. É isso que eu não consigo entender, sabe? Eu não sei se a tua equipe não se atentou a isso, mas eu gostaria de saber se você chegou a cogitar isso aí, ou chegou a conversar esse assunto com a sua equipe à época. Olha, como eu disse, o Plano Diretor de Águas, ele vira um projeto de lei em 2019 após passar pela tramitação do DAI, né? Um plano diretor, ele pode ser revisto a qualquer momento. Como eu falei, você não tem como rever obras previstas ali. Você tem como rever valores, cronograma físico-financeiro, as ações que vão ser implementadas dentro desse cronograma. Mas uma revisão minuciosa de um plano como esse leva seu tempo, né? Então, e ela pode ser feita a qualquer momento. Geralmente, qualquer cidade do país, pelo menos o que a gente tem de informação, os planos diretores de água ou qualquer plano diretor é revisionado sempre a cada 10 anos. Então, nós estamos ainda dentro de um processo de 6 anos, né? É claro que quando você publica isso por lei, você tem que agora reequacionar o cronograma físico-financeiro para execução. As obras estão ali. É só uma questão agora de ajuste orçamentário, né, junto com as obras dentro do cronograma físico-financeiro. Volto a dizer também, acho que é bom esclarecer isso, que desde o começo do mandato nós tivemos, e eu tive por várias oportunidades junto ao Ministério Público, até para que nós pudéssemos usar uma parte dos recursos do tratamento do esgoto, né, aqueles que estavam no caixa da Prefeitura, para a gente antecipar obras importantes, até para que a gente pudesse viabilizar as obras mais caras desse processo. Mas não foi, naquele momento, entendido assim pelo MP, né? Eles gostariam de esperar a finalização da estação de tratamento de esgoto para depois desvincular o recurso, quem sabe no uso para o abastecimento de água. Então, não tem. As obras previstas ali são vultosas, caras, difíceis de execução, né? Então, o que a gente fez, e eu acho que foi uma ação importante, é publicá-lo como projeto de lei. E daqui para frente ele pode ser revisionado do ponto de vista do cronograma físico-financeiro. Então, a partir de agora, vamos fazer essas obras que estão previstas no plano. Mas ele não deixou de ser cumprido, enquanto ele era apenas um instrumento de planejamento, né? Uma grande parte das ações que estão previstas ali foram cumpridas, né? A gente tem, eu já passei aqui, acredito eu que o meu antecessor também tenha feito várias obras importantes, como o Poços Artesianos da cidade, né? Mas, enfim, ele foi uma parte das ações previstas ali foram cumpridas. Tá, só para deixar ciente, eu mandei pelo seu WhatsApp a planilha com os aportes financeiros que foram destinados ao DAI, à educação e à saúde. Eu queria te fazer uma pergunta, seguinte, você mesmo agora acabou de reconhecer que para colocar o plano diretor de águas em funcionamento, ou seja, para dar início ao plano diretor de águas, existe um investimento inicial muito caro, o próprio Rodrigo também admitiu isso. Considerando que você já sabia que tinha um investimento muito caro e que, pelo menos nos 4 anos do seu governo, você em momento algum falou em privatização, concessão, seja lá o que for, você decidiu manter o DAI com a sua estrutura, acreditando nas equipes do DAI, em algum momento vocês chegaram a discutir a possibilidade e a viabilidade de solicitar um empréstimo para que o DAI pudesse ter recurso financeiro suficiente para dar cumprimento ao plano de diretor de água, já que ele é caro no início, depois ele, na verdade, ele tem valores mais, assim, tranquilos, né, vamos dizer assim, em que o próprio DAI não precisa até mesmo de buscar recursos externos, ele pode com a sua própria administração poder fazer isso. Vocês chegaram a cogitar a fazer o empréstimo, e qual é o valor estimado que você acredita que seja necessário para que o plano diretor de águas possa ser colocado em funcionamento na sua plenitude? Olha, nós não cogitamos a contratação de nenhum valor de financiamento do DAI.
até porque nós tínhamos a perspectiva de que com a conclusão da obra de tratamento de esgoto, recursos sobrariam dentro do cofre do DAI, a gente tentaria viabilizar esse recurso para antecipação de obras importantes na questão do abastecimento de água da cidade. Então, do ponto de vista de segurança financeira, nós teríamos isso no curto e médio prazo, assim que fosse entregue a estação de tratamento de esgoto. Esse valor seria significativo, né, de ser depois redirecionado na questão da água da cidade. Eu acredito que por volta de 250, até pouco menos que isso, a gente conseguiria dar um salto importante, né, na construção de uma nova ETA, na busca de água lá na região de Avaí, de consolidar todo o conjunto de obras necessárias para uma segurança hídrica que a cidade precisa, né? Para que a gente finalizasse todo o plano diretor, eu acho que ele não é um plano que se extingue ao longo do tempo, ele vai continuar existindo, porque a cidade vai estar em crescimento, você vai ter dificuldade também com o abastecimento da cidade através dos poços artesianos, que a nossa região, a região do Batalha, por exemplo, é uma região como se fosse uma esponja, se chove tem água, se não chove não tem, os poços também funcionam quase que semelhante a isso, né? Se você fizer um poço ao lado do outro, ele vai consumir a água desse poço. Então, enfim, nós vamos ter que ter outros planos de segurança hídrica ao longo do tempo, né? Mas eu acho que por um conjunto de obras todas para essas próximas décadas, a cidade vai precisar por volta de 400 a 500 milhões de reais para a consolidação de todos os projetos previstos ali. Ok, e só para finalizar aqui a última pergunta, se você quiser responder, vai fugir um pouco do PDA, agora vem pelo viés político. Um dos últimos dias do seu governo, eu estive na sua sala junto com a Chiara e com o ex-vereador Miano, e você estava assim, bastante frustrado em relação ao DAI, né? E você falou assim que no momento certo você iria se manifestar a respeito, né? Eu pergunto para você, essa sua frustração era em relação à gestão ou aquela expectativa que você tinha na equipe de realizar projetos que apontavam para você soluções para a falta, em razão do desabastecimento de água? Ou hoje você, depois de refletir por alguns meses, já mudou de ideia e pensa de forma diferente do DAI? Você é a favor ou contra a concessão do DAI? Naquele momento, quando eu confidenciei isso para você e para a vereadora Chiara e o ex-vereador Miniano, foi no sentido de que as obras projetadas em 2017 e que nós faríamos ao longo do mandato, elas seriam suficientes para a gente passar 4 anos de não tranquilidade, mas de uma situação melhor do ponto de vista de abastecimento. E isso não aconteceu, né? Não aconteceu por 2 fatos importantes, né? Um deles, a questão do estresse hídrico, da falta de água que nós tivemos em 2020, jamais na história. Isso afetou diretamente todo o plano que foi construído ao longo dos últimos 4 anos. E o segundo, claro, pela deficiência técnica que o DAI tem em alguns setores importantes. O setor de projetos, o setor financeiro do DAI tem uma deficiência técnica que precisa ser sanada. Não acredito que a privatização do DAI seja a solução para o problema, né? Nós temos aí o marco regulatório do saneamento básico, que ele precisa ser revisto, e eu pensaria hoje numa ideia próxima de transformar o DAI naquilo que é a Sabesp hoje no estado de São Paulo, uma empresa de economia mista, e com vendas na Bolsa de Valores, com cronograma de obras, com um novo modelo organizacional, uma nova estrutura técnica para o departamento, mas sem deixar de ser público. Ele continuaria com viés público, com acompanhamento público, até porque a água é um bem estratégico. Mesmo aquelas cidades que privatizaram os serviços de tratamento de água e esgoto tiveram problemas com abastecimento. Pode ver qualquer uma delas no período de 2020 ou no período de 2014. Isso não é a solução para o problema do DAI. A solução para o problema do DAI é a gente repensar alguns pontos importantes dentro da autarquia, transformar o DAI numa empresa de economia mista para que ela tenha capacidade de investimento maior do que ela tem hoje. Considerando que você escolheu no seu início de governo uma pessoa excepcional para ser o presidente do DAI, que era o Eric Fabris, pelo menos eu o considero um bom administrador, uma pessoa que conhece muito bem a questão da gestão da água e tudo mais, né? E é um engenheiro também renomado. Você se arrepende de ter substituído o Eric Fabris ou não?
verdade, não foi uma substituição direta minha. O Eric apresentou, 2 anos após a sua entrada no DAI, uma carta pedindo para sair da autarquia naquele momento. Eu convenci de não fazer isso, né? E depois ele também pensou em sair, e aí não teve mais como segurar o processo. Não me arrependo porque elaborou e que ele executou enquanto foi presidente do DAI, não só da minha gestão, mas também da gestão do ex-prefeito Tidei de Lima, foram importantes para que Bauru pudesse solucionar grande parte dos problemas que a cidade tem. Vamos pensar um pouquinho naquilo que foi previsto na obra da estação de tratamento de esgoto. Ela começou a ser concebida lá em 1996, 95, na gestão Tidei de Lima, nas mãos do Eric Favas. E agora, recentemente, o plano de contingência que foi elaborado por ele e o Eliseu Areco, que deu sequência ao trabalho, continuou o processo. Ele não dissociou do processo que foi elaborado. Por isso que eu digo para você, melhor, sem nenhum problema com relação a isso, que não faltou planejamento, não faltou dedicação, não faltou investimento, porque a gente tentou fazer, dentro daquilo que era possível do DAI, as obras necessárias, dentro da nossa pequena capacidade de investimento. Nós investimos um pouco mais de 25 milhões de reais, quase 30, né, dos recursos que nós tínhamos com poço, interligação, adutoras, mas nós tivemos aí um contratempo dentro dos 4 anos, que foi 4 meses de falta d'água, né, e que afetou uma grande parte da cidade, que espero eu, o próximo governo possa dar sequência no planejamento que começou em 2017, porque se ele der continuidade, a gente vai ter uma segurança hídrica ao longo do tempo. E volto a dizer uma outra coisa importante: nós temos que pensar estrategicamente para os próximos 30 anos, mesmo com as obras realizadas no plano diretor de águas. E a captação de água do Rio Tietê não pode ser descartada nesse momento, ela tem que ser repensada. Eu, inclusive, entreguei para o governo federal um documento solicitando recursos, e aí faço um apelo ao atual governo que busque conversar com a Secretaria Nacional de Recursos Hídricos para verificar a possibilidade de investimentos do governo federal num projeto ou num planejamento, uma possibilidade de, aí sim, nós temos uma segurança hídrica de captação de água do Rio Tietê, para momentos de escassez de água, a gente ter uma solução definitiva para a segurança da cidade de Bauru. Ok, Gazeta, muito obrigado pelas suas informações. Eu agradeço. Por enquanto, estou satisfeito, presidente. Vereador Júlio? Mira, se você me permitir, depois eu te passo no seu WhatsApp também as planilhas que eu tenho comigo aqui. Okay? Pode passar que eu vou entregar à comissão aqui para fazer juntado ao processo. Claro, será juntado. Vereadora Chiara, nos ouve? Saiu? Vereador Guilherme, perguntas? Boa tarde, Gazeta. Boa tarde. Me fala uma coisa, existe algum projeto executivo para a setorização de toda a cidade? Eu acredito que para toda a cidade, não, Guilherme. Nós fizemos em 2017 os primeiros projetos de setorização, né? Me lembro, inclusive, que eu visitei alguns deles para execução. São obras, até certo ponto, não tão custosas, né? Se você, vamos colocar como exemplo a região da Bela Vista, né? Mas para toda a cidade, imagino que os valores sejam muito maiores. Mas eu não tenho essa informação se tem um projeto, mas acredito que não tem um projeto para toda a cidade para a setorização do abastecimento de água. Então, se no DAI está faltando pessoal técnico para projeto, como você mesmo citou, por que não houve a contratação, essa reposição de engenheiros para ser realizado todos esses projetos técnicos que o DAI precisa? Porque nós tivemos uma dificuldade de contratação em 2017 e 2018 por conta da lei do limite prudencial, a prefeitura estava acima do limite prudencial. Nós preenchemos, inclusive, grande parte dos cargos comissionados com técnicos especializados, né, com engenheiros, para que eles pudessem nos ajudar e nos auxiliar nos projetos importantes da ET. Eu volto a dizer que a ET é também uma preocupação que a gente tem que ter no nosso radar.
Fizemos também a contratação de vários projetos fora do DAI, né? Alguns projetos que aí depois eu posso até passar para vocês essas informações mais precisamente, mas a gente tem essa dificuldade, não é só no DAI, a Prefeitura como um todo tem uma dificuldade imensa com projetos executivos, imensa. Eu tenho aí relatos com relação às escolas municipais, que nós tivemos que pedir auxílio e parceria com a Senag e com outras entidades para que nos ajudassem na elaboração dos projetos executivos das escolas municipais, porque a Prefeitura tem uma dificuldade técnica muito grande. Nós, inclusive, no final do ano passado, de 2019, estabelecemos uma parceria com a CPUS do Governo do Estado, infelizmente depois ela foi extinta, para que ela pudesse ser o nosso braço gerenciador de obras importantes e executor e elaborador de projetos técnicos importantes. Mas esse talvez seja o grande problema que nós temos no DAI hoje, a nossa dificuldade técnica para a elaboração de bons projetos, né? E o nosso setor financeiro para agilização de compras e destravamento dos processos. Agora, com a nova lei de licitações, a gente tem que ter mais agilidade na concepção, por exemplo, de poços artesianos e na execução desses poços o mais brevemente possível. E esses setores são fundamentais e crônicos de problemas na cidade, principalmente da Prefeitura e do DAI. Se o DAI tem pouca capacidade técnica de investimento e sabendo que se o PDA virasse lei, como virou, e o DAI precisaria de um recurso, de um montante maior de dinheiro para executar a risca, o PDA, por que virou lei se o DAI não tinha capacidade de investimento para cumprir? Exatamente para que a cidade pudesse ter um planejamento estratégico. A gente não pode mais conceber que entrar presidente de uma autarquia que pensa a cidade diferente, comece a executar projetos da sua cabeça. Não dá mais para que a gente possa continuar de forma amadorística tratando a cidade. A gente tem que ter um planejamento estratégico, e o plano diretor de águas é um planejamento estratégico ao longo do tempo. Volto a dizer, ele precisa fazer um ajuste no seu cronograma físico-financeiro, mas o planejamento é fundamental em qualquer ação. Senão, a cada ano, nós vamos ter presidentes do DAI ou prefeitos novos que vão repensar a cidade do seu ponto de vista. Isso é ruim do ponto de vista do abastecimento público, que é um ponto importante e estratégico de uma cidade. E eu quero citar aqui, se você me permitir também, uma ação importante, porque não é só tentar viabilizar a questão financeira para os investimentos, mas é também ter a responsabilidade com o recurso público. Eu vou citar para você, Perriel, se você me permitir, uma passagem que eu tive no final de 2019 com o plano de saúde do Departamento de Água e Esgoto, né? Nós tínhamos lá uma discordância com relação a valores. Ela tem uma prestadora de serviço que cobrava um valor X e a prestadora de serviço que a Prefeitura fez a licitação cobrava um valor X menos. E eu fiz com que o DAI e a própria prestadora de serviço chegasse nesse valor da Prefeitura. Foi uma guerra, uma dificuldade imensa, teve um motim do DAI, uma mobilização de servidores, eu fui pressionado na Prefeitura e mesmo assim não abri mão. Isso economizou mais de 2 milhões de reais do cofre do DAI naquele momento, para que ele pudesse ser reinvestido nas ações da autarquia. O plano de saúde venceu em fevereiro desse ano. Era importante fazer o mesmo procedimento que nós fizemos lá em 2019. Fica aqui a dica para que vocês possam acompanhar também isso, porque qualquer 500 mil reais ou 600 mil reais no caixa do DAI pode fazer falta depois para os investimentos que a gente precisa. Então, nós tivemos também o cuidado para também fazer um enxugamento, ou melhor, uma melhor gestão dos recursos financeiros da autarquia, para que esse recurso também fosse investido na cidade. Perfeito. Para mim, estou satisfeito. Obrigado, viu, Gazeta? Obrigado, Berriel. O vereador aqui era tão online ou não? Não? Vereadores? Gazeta, nós estamos satisfeitos com as perguntas, né? Claro, tem alguns encaminhamentos aí que serão feitos de documentos. Quer perguntar? Eu queria. O Guilherme pediu a palavra novamente. O Gazeta, quando o engenheiro Eric Fabres pediu as contas, né? Não quis mais ser presidente do DAI, e você colocou o João Carlos Herrera, uma pessoa que
assim, que tem um histórico de capacidade técnica, trabalhou 31 anos na Sabesp, uma pessoa competente de fato. Por que você não manteve ele no cargo e preferiu o Eliseu Areco Neto? Eu tenho um maior carinho pelo João. A esposa do João foi minha professora na universidade e tenho um carinho muito especial pela família. O João continuou nos ajudando em muitas ações do DAI, mas naquele momento eu também precisava compatibilizar as questões da estação de tratamento de esgoto, porque, volto a dizer, e aí eu faço até aqui uma sugestão à Câmara Municipal que fiscalize isso diretamente, porque nós corremos sim um risco muito sério de perdermos o recurso federal se mudarmos a gestão presidencial a partir do ano que vem. Então, naquele momento era crucial que nós tivéssemos alguém que pudesse fazer essa ligação com o Ministério Público, como foi feita, né, com o Ministério Público Federal, com o Ministério Público Estadual, e essa gestão fundamental que foi feita para a obra da estação de tratamento de esgoto não ficasse paralisada. E a pessoa que se enquadrava naquele momento com um perfil melhor para essa articulação, tanto que deu resultados muito positivos, né? E volto a frisar, nós só tivemos problemas com o abastecimento de água durante 4 meses, no final de 2020, o Eliseu Areco foi a pessoa escolhida naquele momento por um conjunto de pessoas ligadas ao governo e também por mim, que vi nele a pessoa ideal, já porque ele já tinha passado pela Secretaria de Obras na gestão anterior, pudesse nos auxiliar nessa compatibilização das duas ações, a questão da água e também, e fundamentalmente, a questão do esgoto na cidade. Tá bom, obrigado. Viu? Gazeta, você gostaria de fazer mais alguma colocação? Acredito que não. Agradecer mais uma vez a atenção de todos e estou à disposição para qualquer esclarecimento adicional, e das planilhas que eu tenho aqui, vou encaminhar para a comissão para que vocês possam ter ciência de tudo que foi feito e realizado, e também as informações a respeito dos índice pluviométrico do INMET, que eu também recebi na manhã de hoje, para que vocês possam acompanhar as ações que foram feitas ao longo dos últimos 4 anos. E só agradecer mais uma vez a atenção de todos. Nós agradecemos a sua presença, os esclarecimentos prestados, e nos reservamos no direito de, em havendo necessidade, voltar a chamá-lo nesta SEI. Nada mais havendo a tratar, esta presidência dá por encerrada esta reunião às 15h12.